Vídeo 1. O assunto mais difícil da Bíblia. Introdução. Olá a todos. Já houve várias tentativas de fazer um vídeo sobre esse assunto. Depois de muitas edições e reedições, eu decidi deletar tudo e começar tudo do zero. Então, se você está assistindo esse vídeo, é porque finalmente eu consegui o resultado que eu queria. Esse é o assunto mais difícil da Bíblia, ao meu ver. O que é a alma? E eu vou deixar isso bem claro, o assunto é complexo. Se você acha que é fácil explicar o que é a alma, eu sinto muito em ter que te desapontar. Você só sabe a ponta do iceberg. O assunto é complexo, porque em primeiro lugar, o termo alma, que em hebraico é nefesh e em grego é psique, possui não apenas sentidos diferentes em contextos diferentes, mas também se torna mais abstrato conforme meditamos e nos aprofundamos na essência do conceito. Então, à medida que eu dissertar sobre o que é a alma, você vai precisar levar em consideração que esse termo é flexível e que você vai ter que enxergar além de palavras. Nessa série eu vou fazer várias citações da obra Estudo Perspicaz, publicada pelas Testemunhas de Jeová. Eu conversei com vários irmãos apologistas e nós chegamos à conclusão de que é impossível falar desse tema tão fascinante em um único vídeo. Então eu decidi fazer uma série exaustiva sobre a alma, tentando abordar o máximo de pontos possíveis. Irmãos, essa série é fruto de muito pensamento, pesquisa, meditação e oração. Eu não estou sozinho nessa série, porque eu não sou capaz de falar desse assunto sozinho. Só para vocês terem uma ideia, eu contatei os melhores apologistas das Testemunhas de Jeová para este vídeo, e todos nós nos rendemos diante da grandiosidade, profundidade e dificuldade desse tema. A meu ver, é de longe o assunto mais complexo da Bíblia. É tão complexo que os filósofos já quebravam a cabeça com esse assunto muitos séculos antes de Cristo e não conseguiam entender corretamente. A gente pesquisou em várias obras de referência e não existe uma linha estável de pensamento entre os eruditos bíblicos sobre esse assunto. Os eruditos se contradizem e até a própria organização aparentemente se contradiz, pelo menos em termos. Aí você pensa, poxa irmão, você está falando que a organização se contradiz? Sim, pelo menos parece haver contradições em termos, talvez não em conceitos. Porém, isso não é demérito da organização, porque o assunto é de fato complexo, amplo e a palavra alma possui níveis de significado e conceito. Então, às vezes, a organização explica a palavra alma no uso cotidiano de um hebreu. Só que o termo alma, no uso cotidiano de um hebreu, era muito simplório. E se você tentar definir alma com base no uso cotidiano dos hebreus, você vai perceber que tal definição não é compatível com um conceito mais profundo de alma. Então, às vezes, a organização de Jeová explica a alma de modo muito simples, e às vezes de modo profundo. E a explicação simples vai contradizer a explicação profunda. Só que isso não é demérito de ninguém, mas ocorre justamente porque esse é um assunto mais difícil da Bíblia, na minha opinião. Portanto, não tente colocar lado a lado a explicação simples e a explicação profunda a fim de compará-las, pois elas vão se contradizer. Portanto, antes de assistir a essa série, você deve ter em mente que cada ponto de cada vídeo deve ser entendido apenas dentro dos limites específicos da explicação. Ou seja, não tente pegar a definição de alma no primeiro vídeo da série e compará-la com a definição de alma no terceiro vídeo, porque são definições diferentes. Nessa série de vídeos, eu vou dissertar sobre a alma com a ajuda dos melhores apologistas das Testemunhas de Jeová que eu conheço. Nós tentamos criar uma estrutura mais didática para facilitar o entendimento. Então nós vamos tratar das definições de alma de duas perspectivas distintas. Porque se nós tratássemos dessas duas perspectivas como se fossem uma só, haveria contradições nas explicações. Portanto, nós vamos dissertar sobre a alma de duas perspectivas. A primeira, o uso cotidiano do termo, e a segunda, o uso filosófico do termo. Aí você pensa, filosófico? A gente não deve misturar filosofia com a Bíblia. Se você pensa isso, só o que eu tenho a lhe oferecer são os meus mais sinceros pêsames. A filosofia não é algo ruim. Ela certamente pode ser usada para algo ruim, mas não é necessariamente ruim. Assim como a ciência não é algo ruim, mas pode ser usada para o mal. O Estudo Perspicaz diz, abre aspas, não é o caso de não haver nada de útil ou proveitoso entre os aspectos múltiplos da sabedoria do mundo, porque Paulo citava ocasionalmente
obras literárias de autores do mundo para ilustrar certos pontos de verdade. Mas as perspectivas, os métodos, as normas e os objetivos gerais do mundo, sua filosofia, não estavam em harmonia com a verdade, mas eram contrários à sabedoria de Deus em segredo sagrado. Fecha aspas. Portanto, é a filosofia do mundo que é condenada na Bíblia. Porém, quando nós filosofamos com base na Bíblia, com boa índole e oração sincera, bons frutos podem ser obtidos. Esta série terá em torno de 8 vídeos, nós não sabemos ao certo, porque vamos ver até onde vai dar. A gente não está com todos os artigos escritos ainda, mas à medida que a gente vai fazendo e que os comentários sobre o vídeo forem surgindo, a gente vai moldando para que tenha melhores resultados. Nos primeiros vídeos, nós vamos explicar como o termo alma era usado no cotidiano de um hebreu e o que o homem hebreu tinha em mente ao falar uma alma ou almas. Depois nós vamos nos aprofundar no sentido mais filosófico que o termo assume na doutrina bíblica. Em seguida, vamos responder a perguntas objetivas sobre a alma, tais como: a alma é imortal? A alma é física? A alma é o corpo? E por último, vamos dissertar sobre passagens bíblicas intrigantes. O primeiro vídeo após essa introdução será: o que é a alma? Os animais animados. Eu espero que vocês realmente gostem dessa série. Um grande abraço e fiquem em paz. Vídeo 2. O que é a alma? Animais animados. Nesse vídeo vamos analisar a palavra hebraica nefesh, cuja equivalente grega é psique, conforme usada no cotidiano de um hebreu em referência aos animais. O que era uma alma para um hebreu? Vejamos primeiramente o que a Bíblia diz. E Deus prosseguiu dizendo: produzam as águas, um enxame de almas viventes, e voem criaturas voadoras sobre a terra, na face da expansão dos céus. E Deus passou a criar os grandes monstros marinhos, e toda alma vivente que se move, que as águas produziram em enxames segundo as suas espécies, e toda criatura voadora alada segundo a sua espécie. A Bíblia também diz: e Deus prosseguiu dizendo: produz a terra almas viventes segundo as suas espécies, animal doméstico e animal movente, e animal selvático da terra segundo a sua espécie. E assim se deu. Notamos nessas passagens que os animais marinhos, as baleias, os peixes, os crustáceos, os anfíbios, as aves, os insetos, os répteis, os animais domésticos e selvagens também, vertebrados e invertebrados, e muitos outros, são almas. Note, eles não têm almas, eles são almas. A obra Estudo Perspicaz, publicada pelas Testemunhas de Jeová, diz que nefesh, a palavra hebraica para alma, evidentemente provém de uma raiz que significa respirar, e num sentido literal, nefesh poderia ser traduzido como alguém que respira. O dicionário de Strong diz que o termo hebraico nefesh se refere à criatura que respira, isto é, animal. Acreditamos então que alguns animais, como os plateumintos, a Taenia solium é um deles, e os animais poríferos, as esponjas do mar, por exemplo, não são almas, pois não possuem sistemas respiratório e circulatório, assim como os animais mais complexos. As bactérias e protozoários, cremos nós, tampouco são almas. Quando um hebreu falava nefesh, ou alma, em referência aos animais, o que ele tinha em mente? Será que ele pensava numa substância incorpórea, imaterial e espiritual que habitava no corpo do animal? Será que ele pensava numa mente racional que habitava num corpo? Obviamente não. Deus, por meio de Moisés, ordenou aos israelitas sobre o consumo de animais impuros. E tudo, nos mares e nas torrentes, que não têm barbatanas e escamas, dentre todas as criaturas pululantes das águas e dentre toda alma vivente que há nas águas, são para vós algo repugnante. É óbvio que quando Moisés se referiu às criaturas marinhas como alma vivente que há nas águas, ele tinha em mente a criatura como um todo, incluindo a carne, que o israelita não devia usar como alimento. Assim, no uso cotidiano do termo, especificamente em referência aos animais, a alma era o animal como um todo, aquilo que era tangível, físico e vivo. Mas se a alma refere-se ao animal,
Por que então não dizer animal? Porque o termo alma, ao contrário do termo animal, enfatiza o animal como ser vivo, com valor aos olhos de Deus. Esse ponto é um tanto simples. Quando um hebreu usava a palavra alma, especificamente para descrever animais, ele se referia ao animal visível, com ênfase no fato de estar vivo, e incluía a carne física, seus órgãos, seu sangue. Portanto, nestes casos específicos, o termo alma se refere àquilo que é tangível. Mas não é sempre assim. Ainda no que tange aos animais, porém, a palavra alma também se refere a algo que não é físico. Na obra Thayer's Greek Definitions, lemos que a palavra grega para alma também tem o sentido de a força vital que anima o corpo e se manifesta na respiração dos animais. A mesma obra também diz que a alma é a vida. Em harmonia com tal definição, a Bíblia diz que a alma de um animal é seu sangue. Todo animal movente que está vivo pode servir-vos de alimento, como no caso da vegetação verde, deveras vos dou tudo. Somente a carne com a sua alma, seu sangue, não deveis comer. E além disso, exigirei de volta vosso sangue das vossas almas. A Bíblia também diz: não deveis comer o sangue de qualquer tipo de carne, porque a alma de todo tipo de carne é seu sangue. Nestas passagens, porém, faz-se uma distinção entre alma e carne. Aqui nós passamos a perceber por que este assunto é tão complexo. A palavra alma, nestes versículos, claramente não se refere àquilo que é físico ou visível, nem ao animal como um todo. Deus descreve a alma como sendo sangue na carne. A alma aqui significa, conforme citado por Thayer's Greek Definitions, a vida de um animal, a força vital que anima o corpo e se manifesta na respiração dos animais. Sobre a alma ser o sangue, a obra Estudo Perspicaz explica que não se quer dizer isso de forma literal, pois a Bíblia também fala do sangue da alma, Jeremias 2,34. Assim, se a alma fosse literalmente o sangue e vice-versa, a expressão sangue da alma equivaleria a sangue do sangue, algo sem sentido. Em harmonia com isso, o Estudo Perspicaz explica, citando obras de eruditos, que nestes casos e em outros semelhantes, a alma é a vida do animal, porque o sangue é a sede da alma. Uma evidência disso é que várias traduções, tais como Almeida Corrigida e Revisada, Fiel, Almeida Revista e Atualizada, 1993, e outras versões mais recentes, usam equivalência dinâmica, traduzindo a passagem de Levítico como a vida de toda a carne é o seu sangue. Já João Ferreira de Almeida Corrigida opta por uma linguagem literal, vertendo a palavra hebraica por alma. Um animal vivo, isto é, uma alma vivente, precisa da respiração para se manter vivo. Aqui eu me refiro especificamente aos animais. Se um animal, um pássaro, por exemplo, parar de respirar, ele morre, pois o sangue deixa de transportar o oxigênio pelo corpo. Assim, existe uma relação estreita entre a respiração, o sangue e a vida. Por tal proximidade, pode-se dizer, figurativamente, que aquilo que respira, isto é, uma alma, é o sangue, e que o sangue é a vida. Quando um animal respira, entra oxigênio no corpo. Esse oxigênio é transportado pelo sangue. Em resultado disso, existe a manutenção da vida do animal. Assim, se o sangue parar de circular, a vida do animal acaba e a alma, ou o próprio animal, morre. Portanto, é neste sentido que a alma é a vida do animal, e que a vida do animal é o seu sangue. Apenas para deixar claro, o sangue não é literalmente a vida. Do contrário, você colocaria sangue num cadáver e ele voltaria a viver. O sangue está intimamente ligado à vida. E por tal razão, fala-se do sangue como sendo a alma ou a vida do animal. Recapitulação. Nesse vídeo vimos duas aplicações da palavra alma no que tange aos animais. 1. Refere-se ao animal físico como um todo, com ênfase no fato de estar vivo. 2. Refere-se à vida presente no corpo do animal, a qual é mantida ativa através da respiração, processo que abrange a circulação do sangue no corpo. O título do próximo vídeo é A alma não é a vida. Parece uma contradição ao que foi dito nesse vídeo? Não tão rápido. O que é a alma? Vídeo 3. A alma não é a vida. Conforme foi explicado no vídeo introdutório dessa série,
O assunto que envolve a alma é muito extenso e complexo, devido à flexibilidade dos termos nefesh e psique na Bíblia. Vimos no vídeo anterior que a palavra alma pode também se referir à vida que uma alma animal usufrui, cuja sede é o sangue, e que por tal razão fala-se do sangue como sendo a alma, a vida usufruída por um animal ou um humano. Porém, a alma não é a vida como substância. O estudo perspicaz diz que a palavra alma não é usada com referência à criação da vida vegetal, visto que a vegetação não tem sangue. Perceba então que as árvores e as plantas em geral não são almas, embora façam parte da criação viva. O mesmo, cremos nós, se aplica às bactérias, protozoários, plateumintos e animais poríferos, dentre outros seres vivos que não possuem sangue nem sistema respiratório, semelhante aos anfíbios, insetos, mamíferos, aracnídeos, dentre outros. No livro O que a Bíblia realmente ensina, publicado pelas Testemunhas de Jeová, lemos que a palavra alma às vezes se refere à vida de um animal. Perceba que a palavra alma jamais se refere à vida como substância, tal como a vida presente nas plantas, mas à vida de um animal. A Bíblia diz: não deveis comer o sangue de qualquer tipo de carne, porque a alma, ou vida, de todo tipo de carne é seu sangue. O termo alma nunca se refere à vida como substância, como a força vitalizadora de um vegetal, animal ou ser humano, mas refere-se apenas à vida que é usufruída por alguma alma que possui sangue, seja um animal ou um humano. A Bíblia jamais descreve a vida das plantas como alma, mas vemos várias vezes o termo alma em referência à vida usufruída por uma alma, cuja sede é o sangue. Cada animal, do menor ao maior, é único aos olhos de Jeová Deus. A Bíblia diz: o justo importa-se com a alma do seu animal doméstico, mas as misericórdias dos iníquos são cruéis. A expressão a alma do seu animal doméstico nesta passagem não se refere à vida do seu animal doméstico, mas ao próprio animal doméstico como um todo. Apesar de ser uma construção possessiva, a alma do seu animal não se refere a algo que pertence ao animal, mas é uma figura de linguagem, assim como na frase: ele estava falando mal da minha pessoa. A minha pessoa aqui equivale a mim, não a uma pessoa que o meu eu possui. Similarmente, a frase o justo importa-se com a alma do seu animal doméstico equivale a o justo importa-se com o seu animal doméstico. Uma evidência disso é que a tradução do Novo Mundo de 1986 usa a linguagem literal, vertendo a alma do seu animal doméstico, ao passo que a tradução do Novo Mundo 2015 usa a equivalência dinâmica, omitindo a palavra alma e vertendo o seu animal doméstico. Alguém que maltrata e tortura um animal está sendo cruel com o animal, o qual tem valor como alma vivente perante Deus. Em contrapartida, ninguém pode ser cruel com a vida vegetal. Não se pode torturar, por exemplo, um pé de alface. Se alguém agredir e até mesmo destruir uma árvore, poderá ser cruel com os pássaros que faziam ninho naquela árvore, com os animais que comiam do fruto da árvore, com os humanos que amavam aquela árvore, mas não com a árvore em si, pois embora a árvore faça parte da criação viva, ela não é uma alma. Na criação vegetal, não há seres vivos no sentido de almas. Os animais são almas, conforme vimos no vídeo anterior. Mas quando falamos da alma no sentido de vida, cuja sede é o sangue, podemos dizer que os animais são vidas. Aquilo que tem sangue é uma vida, a saber, uma alma. Por tal razão, as plantas não são almas. Embora sejam seres vivos, não são no sentido de possuírem sangue. Recapitulação: a palavra alma na Bíblia, especificamente quando referente à vida, não é a vida como substância, tal como a vida de uma bactéria ou a vida de uma planta, mas a vida como alma, como o animal vivo, cuja sede é o sangue. O animal, por ser um ser vivo e por tal vida depender da energia obtida através da oxigenação, a qual envolve a circulação do sangue no corpo, é uma alma. O que é a alma
Vídeo 4. O ser humano vivo. Na obra Journal of Biblical Literature, o professor C.A. Briggs, após profunda análise da palavra alma na Bíblia, comentou: alma, soul, no seu uso em inglês, no tempo atual, transmite usualmente um significado muito diferente de nefesh, em hebraico, e é fácil que o leitor incauto a interprete erroneamente. A Bíblia diz: e Jeová Deus passou a formar o homem do pó do solo, e a soprar nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem veio a ser uma alma vivente, do hebraico nefesh. O apóstolo Paulo recitou essas palavras. O primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, do grego psique. Note que a Bíblia não diz que o homem possui uma psique, nefesh, alma, mas que ele é uma alma, assim como os animais são almas. Foquemos em um detalhe importante no texto do Novo Testamento. O primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão tornou-se espírito vivificante. Não obstante, o primeiro não é o que é espiritual, mas o que é físico. Depois, aquilo que é espiritual. Perceba que o escritor inspirado fez uma antítese entre Adão e o Jesus ressuscitado. O Jesus ressuscitado não é físico, mas um espírito. Adão não era um espírito, mas uma alma vivente física. Claramente, a expressão alma vivente, especificamente nessa passagem, equivale a ser humano vivo, criatura humana viva. H. M. Orlinsky, da Faculdade União Hebraica e editor-chefe de uma tradução da Torá, feita pela Sociedade Publicadora Judaica da América, declarou: a Bíblia não diz que temos uma alma. Nefesh é a própria pessoa, sua necessidade de alimento, o próprio sangue nas suas veias, seu ser. A obra New Catholic Encyclopedia, em inglês, admite: a alma no Antigo Testamento significa não uma parte do homem, mas o homem inteiro, o homem como ser vivente. Similarmente, no Novo Testamento, significa vida humana, a vida de uma entidade individual, consciente. Então, citam-se os textos. Muitas vezes usamos as palavras ser humano e pessoa de forma intercambiável, como se não houvesse diferença de sentido entre elas. Realmente, no uso cotidiano, tais termos não possuem diferença relevante e são usados como se fossem sinônimos muitas vezes. A Bíblia diz: nos dias de Noé, poucas pessoas, isto é, 8 almas, foram levadas a salvo através da água. Perceba que a palavra pessoas, conforme usada pelo apóstolo Pedro, é semanticamente equivalente a seres humanos. Então, no uso cotidiano, não há uma diferença semântica entre pessoa e ser humano. Porém, filosoficamente, há uma importante diferença. Por exemplo, eu sou um ser humano e também sou uma pessoa. Todo ser humano é uma pessoa, porém nem toda pessoa é um ser humano. Jeová Deus é uma pessoa, o Filho de Deus é uma pessoa, os anjos são pessoas, mas eles não são seres humanos. Neste vídeo eu não vou me deter no conceito de pessoa, portanto, deixemos de lado este ponto por agora. Reflita: o que é um ser humano? Você consegue imaginar um ser humano sem corpo humano? Você certamente consegue imaginar uma pessoa, tal como Jeová Deus, sem corpo humano. Mas um ser humano sem corpo humano é uma contradição em termos, pois o corpo humano faz parte do conceito de criatura humana. Então, na criação do homem e em muitas outras passagens bíblicas, a expressão alma, ou mais precisamente alma vivente, é equivalente ao ser humano vivo, ou criatura humana viva. Uma evidência disso é que várias traduções da Bíblia vertem de forma alternativa a passagem em questão, de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Por exemplo, a Young's Literal Translation e a Lexham English Bible, dentre outras traduções, vertem: o homem se tornou uma criatura vivente. A International Standard Version e a Nova Versão Internacional, dentre inúmeras outras traduções, vertem: o homem se tornou um ser vivente. O estudo perspicaz diz: a mesma frase hebraica usada para a criação animal, a saber, Nefesh Hayah, é aplicada a Adão, quando depois de Deus ter formado o homem do pó do solo e soprado em suas narinas o fôlego da vida, o homem veio a ser uma alma vivente. Gênesis 2:7. O homem distinguia-se da criação animal, mas esta distinção não se devia a ele ser uma nefesh, alma, e eles não.
Portanto, assim como os animais são almas, a criatura humana também é uma alma. É verdade que o ser humano se distingue dos animais, mas tal diferença não está neste conceito específico de alma, pois ambos são criaturas terrestres que respiram. O estudo perspicaz nos diz: o relato de Gênesis mostra que uma alma vivente resulta da combinação do corpo terrestre com o fôlego de vida. A expressão fôlego da força de vida, literalmente fôlego do espírito, ou força ativa, ruá de vida, Gênesis 7:22, indica que é por respirar ar com seu oxigênio que é sustentada a força de vida ou espírito em todas as criaturas, o homem e os animais. A Bíblia diz, com respeito aos filhos da humanidade, eles mesmos são animais, pois há um evento consequente aos filhos da humanidade e um evento consequente com respeito ao animal, e há para eles o mesmo evento consequente. Como morre um, assim morre o outro, e todos eles têm apenas um só espírito, de modo que não há nenhuma superioridade do homem sobre o animal. Muitas pessoas pensam que alma e espírito são termos que possuem conceitos intercambiáveis, mas vemos que isso é falso em Gênesis 2:7 e em Eclesiastes 3:19 e 20. A Bíblia diz que Deus soprou o fôlego da vida, ou o espírito, no corpo humano que estava inanimado até então. A partir disso, aquele corpo ganhou vida, e o resultado disso foi uma alma vivente ou uma criatura humana viva, um ser humano vivo. Então veja que a alma e o espírito claramente não são a mesma coisa. O texto de Eclesiastes diz que o espírito é algo que eu tenho, e Gênesis 2:7 diz que a alma vivente é algo que eu sou. Eu não sou um espírito, eu sou uma alma vivente, ou criatura humana viva. Tanto os seres humanos quanto os animais têm espírito. Tanto os seres humanos vivos quanto os animais vivos são almas viventes, criaturas animadas cuja vida é mantida por meio da energia que o corpo obtém através da respiração e circulação do sangue. Então vemos que no uso cotidiano, a expressão alma vivente, quando em referência ao homem, não era diferente de como era aplicada aos animais. A alma vivente, Nefesh Hayah, para um hebreu, conforme diz o estudo perspicaz, não era nem o corpo nem o espírito, mas resultava da combinação do corpo com o espírito, a saber, um ser humano vivo, uma criatura humana viva. A alma vivente, especificamente quando em referência ao ser humano, é a própria criatura humana, tangível, física, visível, sentindo, amando, querendo. Era isso que um hebreu entendia por alma vivente quando em referência ao homem. Conforme vemos em 1 Coríntios 15:45, esse conceito permaneceu entre os cristãos. Portanto, especificamente no uso cotidiano do termo, a alma vivente é aquilo que percebemos a partir de nossos sentidos, aquilo que é físico, vivo, que tem desejos, dores físicas, memórias, sangue, a criatura humana viva. Embora eu não seja um mero corpo, se alguém fizer um corte no meu corpo, terá ferido a mim, porque eu sou dependente desse corpo. Aquilo que você faz ao meu corpo, você faz a mim. Em vista disso, a alma, a saber, a criatura humana, não é uma entidade que pode viver conscientemente fora de um corpo. Portanto, a ideia de almas desencarnadas que vivem conscientemente no mundo espiritual não é bíblica. Para os hebreus e cristãos dos tempos bíblicos, a alma jamais significou uma parte espiritual ou racional de uma criatura humana, mas o próprio ser humano, conceito que abrange o corpo físico. Recapitulação. Nesse vídeo vimos um sentido bem simples da palavra alma. Tanto em hebraico como em grego, a alma não era uma parte do ser humano, nem algo que o ser humano tem, mas a própria criatura humana, com ênfase no fato de estar viva, respirando, pensando e sentindo. Na Bíblia, não há nenhuma diferença entre seres humanos e animais em termos como alma vivente e espírito, pois ambos possuem espírito e ambos são almas viventes. É verdade que a criatura humana é superior à criatura animal, mas tal superioridade não está nem no conceito de alma vivente, nem de espírito, como se os seres humanos fossem almas viventes e os animais não fossem. Então aqui nós concluímos a primeira parte dessa série. Agora nós vimos como a expressão alma vivente, quando usada no cotidiano de um cristão ou hebreu, era uma referência à criatura humana viva, que respirava e incluía os corpos físicos. No entanto, em outras passagens bíblicas,
e principalmente na doutrina da ressurreição, a palavra alma assume um novo sentido, que é mais abstrato e profundo que o que vimos neste vídeo. No próximo vídeo, cujo título é A Alma, a Pessoa Virtual, entraremos mais a fundo na diferença entre ser humano como criatura em oposição à pessoa como entidade inteligente. O que é a alma? Vídeo 5. A pessoa virtual. Nos vídeos anteriores, nós vimos que a palavra alma, em seu uso cotidiano, pode ser aplicada a 1. Animais animados, 2. Vida usufruída por uma alma e 3. Criatura humana viva, ser humano vivo. No entanto, a palavra alma possui um sentido bastante abstrato e que é, para muitos, difícil de entender. O próprio Deus diz: Eis o meu servo, a quem tenho escolhido, meu amado, a quem a minha alma tem aprovado. Há várias passagens bíblicas onde Deus diz, minha alma. Essa expressão equivale a minha pessoa, ou eu. Uma prova disso é que várias traduções vertem de forma alternativa. A tradução do Novo Mundo 2015, a Good News Bible, Contemporary English Version, Easy to Read Version, dentre outras, vertem a expressão minha alma tem aprovado por algo semelhante a quem eu aprovo ou com quem eu estou satisfeito, ele me agrada, eu estou satisfeito com ele e em quem eu me agrado. Então fica claro que quando Deus diz a minha alma, isso equivale a minha pessoa ou eu. Agora raciocine, Deus tem um corpo físico, respira e tem sangue? Não. Então como pode Deus falar a minha alma em referência a si mesmo, se ele não é uma criatura que respira? Conforme explicado, a expressão minha alma equivale a minha pessoa ou eu. Agora questione-se, existe algo físico na alma de Deus? Não, pois Deus não é um ser físico. Bem, se você concorda com isso, também concordará que neste sentido específico, a alma ou pessoa não é física. A minha alma, ou a minha pessoa virtual, o eu, em essência não é algo físico. Eu não sou um corpo, eu sou uma alma. Em algumas religiões, eu não sei exatamente sobre todas elas, mas sei que pelo menos na Igreja Católica é assim, muitos fiéis creem que nós somos corpos que possuem alma, ou que a pessoa é uma união de corpo e alma. Por isso muitos católicos são contra a cremação, pois acreditam que a alma aguarda conscientemente a ressurreição do mesmíssimo corpo que existia nesta terra. Alguns acreditam que se o corpo for cremado, o corpo ressuscitado não poderá ser o mesmo. E assim, na ressurreição, a pessoa levantada seria uma mera cópia de sua versão anterior. Então quem acredita nisso, na verdade acredita que a pessoa é um corpo, não uma alma. Em oposição a isso, as testemunhas de Jeová creem, e a Bíblia ensina claramente, que somos almas e temos corpos, e que nossos corpos são substituíveis. Assim, este corpo que hoje eu possuo não é a minha pessoa ou minha alma, nem uma parte essencial do meu eu. Eu sou uma alma, uma pessoa virtual, não um corpo. O apóstolo Paulo escreveu: Mas alguém dirá, como é que os mortos serão levantados? Sim, com que tipo de corpo virão? Insensato, aquilo que você semeia não passa a viver, a menos que primeiro morra. E o que você semeia não é o corpo que se desenvolverá, mas apenas um simples grão. Deus dá à semente um corpo conforme lhe agrada, e dá a cada uma delas um corpo próprio. Nem toda carne é igual, mas existe a carne dos homens e existe também a carne dos bois. E há corpos celestiais e corpos terrenos. Mas a glória dos corpos celestiais é de um tipo, e a dos corpos terrenos é de outro. A glória do sol é de um tipo, e a glória da lua é de outro, e a glória das estrelas é de outro. De fato, uma estrela difere da outra estrela em glória. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado perecível, o corpo é levantado imperecível. Semeado corpo físico, é levantado corpo espiritual. Se há corpo físico,
há também um espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem Adão se tornou um ser vivente. O último Adão se tornou um espírito que dá vida. No entanto, não é o espiritual que vem primeiro. O que vem primeiro é o físico, e depois vem o espiritual. O primeiro homem vem da terra e é feito do pó. O segundo homem vem do céu. Como aquele feito do pó, assim são também os que são feitos do pó. E como o celestial, assim são também os que são celestiais. E assim como levamos a imagem daquele feito do pó, levaremos também a imagem do celestial. O apóstolo Paulo dissertou aqui sobre a diferença entre pessoa, isto é, alma, e corpo. Não é o corpo que é ressuscitado, mas a alma, ou seja, a pessoa virtual, que é ressuscitada com um corpo que Deus dá para aquela pessoa conforme Deus se agrada. Eu vou ilustrar isso. Apenas tenha em mente que as ilustrações não possuem paralelos exatos em todos os pormenores. Portanto, não seja literalista a ponto de pensar que tudo nessa ilustração possui paralelo exato. Apenas o ponto central dessa ilustração deve ser levado em conta. Imagine um dispositivo eletrônico, como um smartphone, por exemplo. Você tem o software, que é a construção lógica, e o hardware, que é a plataforma onde essa construção lógica se virtualiza. O que acontece se você quebrar o hardware ou se a bateria estragar? O software para de funcionar. Será que o software fica ativo funcionando sem o hardware? É claro que não, pois o software, embora seja distinto do hardware, depende deste para estar ativo. Similarmente, a alma como pessoa virtual é semelhante ao software e o hardware ao corpo. A pessoa virtual depende totalmente do corpo para estar consciente. Assim como um smartphone depende da eletricidade para que possa servir como plataforma de um software, o seu corpo precisa de alimento e energia para servir como plataforma onde a sua alma, sua pessoa, você vai se virtualizar. Portanto, se o meu corpo morrer, a minha pessoa, a minha alma, o meu eu também vai morrer, pois não terá mais aquela plataforma para se virtualizar. Então veja que mesmo nesse sentido, a minha alma, a minha pessoa, não é uma parte de mim, mas o meu próprio eu. O apóstolo Paulo disse: surro o meu corpo. Isso aqui não é literal, mas é no sentido de ter controle sobre os desejos do corpo. Veja só, quem é que surra o corpo? O eu, a saber, a alma, a pessoa. Note que a pessoa virtual é distinta do corpo, embora dele dependa para estar consciente. Eu não sou um corpo, eu sou uma alma, uma pessoa virtual. Eu sou um software, não um hardware. O meu corpo não sou eu, mas o meio que a minha alma usa para interagir com o mundo. Vejamos um exemplo disso na vinda do Filho de Deus para a Terra. A palavra estava no domínio espiritual e era uma pessoa, estava com Deus. Mas aquela pessoa veio à Terra em forma humana e ficou conhecida pelo nome Jesus. O corpo de Jesus foi gerado no ventre de Maria. Porém, note que ele era a mesma pessoa, embora não tivesse o mesmo corpo. Aquele bebê iria vivenciar os processos normais do crescimento, aprender a caminhar, a falar, etc. À medida que Jesus, por meio dos sentidos do corpo humano, interagia com o mundo ao seu redor, novas informações eram obtidas e fixadas em seu cérebro. Então a pessoa virtual, de posse de tais informações, era atualizada. Mas perceba que o menino Jesus não se lembrava de sua anterior vida celestial. Por quê? Porque tais informações não estavam presentes no cérebro da criança. Então perceba que a pessoa virtual não é autoconsciente, mas sua consciência depende das informações existentes no cérebro, assim como um software depende das informações existentes no disco rígido. E agora você começa a perceber por que a doutrina da ressurreição é um conceito razoavelmente simples. O estudo perspicaz diz: o apóstolo Paulo explica que não é o corpo que é ressuscitado, mas antes compara a experiência deles ao plantio e à germinação de uma semente, no sentido de que Deus lhe dá um corpo assim como lhe agrada. 1 Coríntios 15, 35 ao 40. É a alma, a pessoa que é ressuscitada com um corpo que se ajusta
ao ambiente em que Deus a ressuscita. Então, o que é a ressurreição? Imagine que o seu computador esteja prestes a dizer adeus. Você precisa de um computador novo, porém não quer perder os dados do seu computador. O que você faz? Você cria uma imagem virtual de tudo que você tem no seu disco rígido e sobe essa imagem para uma nuvem que vai armazenar aquela informação. Então você joga fora seu computador e compra um laptop. Agora você vai até a nuvem, baixa a imagem virtual e a instala em seu novo laptop. Note que o software é o mesmo, embora o hardware seja novo. Da mesma forma, na ressurreição não é o mesmo corpo que levanta, mas a mesma pessoa, a pessoa virtual, a alma, que recebe um corpo dado por Deus. Se essa ressurreição for celestial, o corpo será espiritual. Se for terrestre, será uma criatura humana viva. Embora a ilustração do software e do hardware ajude no entendimento desse ponto, ela é imperfeita. A pessoa virtual é muito mais que um software. Ela é todo o agregado de informações que identifica uma pessoa como única. Veja, por exemplo, o DNA. O DNA é físico e nele há um número colossal de informações sobre você, inclusive informações que até certo ponto moldarão a sua personalidade. Porém, o DNA não é em si informação, mas antes porta informações. Eu vou ilustrar. Um poema existe na mente do poeta antes de existir no papel. Quando o poeta escreve o poema, ele simplesmente está dando forma a uma informação que já existia em sua mente. As letras têm forma, porém as letras não são a informação, mas portam a informação que o poeta tinha em sua mente. Similarmente, a alma como pessoa virtual é aquilo que existe na mente do poeta e que ganha forma quando escrita no papel. A pessoa virtual é o conjunto de informações, toda a construção genética, todas as experiências de vida, todas as memórias, todos os sentimentos, tudo sobre uma pessoa. Essas informações existem na mente de Deus enquanto o corpo está morto e ganham forma na ressurreição mediante um novo corpo que Deus dá àquela alma, àquela pessoa, conforme lhe agrada. Recapitulação. Vimos neste vídeo que a alma, como pessoa virtual, é o total de informações que identifica uma pessoa como única. A alma, como pessoa virtual, depende das informações existentes na plataforma onde ela se virtualiza, para que esteja ciente delas. Isso fica claro ao analisarmos a vinda do Filho de Deus à Terra, o qual não se lembrava de sua vida celestial antes do batismo. A alma, como pessoa virtual, não é uma entidade autoconsciente, mas é totalmente dependente de uma plataforma, um corpo, para interagir com o mundo. Na ressurreição, não é o corpo, mas a alma, a pessoa virtual, que será levantada com um corpo dado por Deus. Tal corpo será adequado ao ambiente, celestial ou terrestre, que a alma será ressuscitada. O título do próximo vídeo é: O que é a alma? Almas mortas. O que é a alma? Vídeo 6. Almas mortas. Na nação de Israel, dos tempos bíblicos, havia o voto de Nazireu, que era basicamente um voto de santidade de um servo de Deus. João Batista, por exemplo, era um nazireu. O nazireu, durante o período em que o voto vigorava, não deveria fazer 3 coisas. 1. Comer uvas e beber vinho ou qualquer outra bebida alcoólica. 2. Cortar o cabelo. E 3. Tocar num cadáver. A Bíblia diz: não deve se aproximar de uma pessoa morta durante todos os dias em que se mantiver separado para Jeová. A expressão pessoa morta na Septuaginta diz literalmente alma falecida, e a fraseologia em hebraico diz literalmente alma de um morto. O que era essa alma morta ou alma de um morto? Certamente não era um espírito, pois a lei proibia o nazireu de tocar nessa alma de um morto, algo que não faria sentido se a alma fosse uma entidade espiritual intocável e intangível. A Nova Versão Internacional, as traduções João Ferreira de Almeida em geral e outras traduções populares em português geralmente vertem a expressão alma morta por cadáver.
Conforme foi explicado no vídeo 4 dessa série, os hebreus e cristãos não entendiam a alma vivente como algo espiritual e imortal. Para um hebreu, um cadáver era uma alma morta. Mas você talvez pense, um cadáver é um mero corpo. Se um cadáver é uma alma morta, então a alma e o corpo são a mesma coisa. Não tão rápido. Corpo e alma são coisas diferentes. A alma é a pessoa. O corpo é a plataforma onde a pessoa se virtualiza. A alma é o eu. O corpo é o meu. A alma é aquilo que eu sou. O corpo não. No entanto, uma alma, a saber, uma pessoa, uma criatura viva, não pode existir conscientemente sem um corpo. Portanto, existe uma relação óbvia entre a alma e o corpo. Você olha para o meu corpo e você faz referência à minha pessoa. Se você cortar meu corpo, vai cortar a mim, pois embora eu não seja um mero corpo, todos os meus sentidos dependem desse corpo. Portanto, tudo que você fizer ao meu corpo, fará também à minha pessoa ou alma. Uma alma morta não é literalmente equivalente a um corpo sem vida. Mas quando você olha para um cadáver, você lembra da pessoa que se virtualizava naquele corpo. Portanto, uma alma morta era referência ao cadáver, não porque um corpo sem vida é uma alma sem vida, mas porque o corpo sem vida, isto é, o cadáver, é uma referência à pessoa que naquele corpo se virtualizava e que está morta. Eu vou ilustrar. Quando você mostra uma foto para alguém, você diz: "Este é o Pedro." Na verdade, não é o Pedro que está na sua frente, mas a foto dele. Porém, você fala da imagem como se fosse o próprio. Da mesma forma, um cadáver não é literalmente uma alma morta ou pessoa morta, mas faz referência à pessoa que naquele corpo outrora se virtualizava. Por causa de tal relação, a Bíblia descreve cadáveres como almas mortas ou a alma de um morto. Recapitulação. Vimos nesse vídeo que a expressão alma morta equivale a pessoa morta. Um cadáver não é uma pessoa morta, mas o corpo inanimado de uma pessoa falecida. Porém, visto que há uma relação óbvia entre pessoa e corpo, e que uma pessoa não pode existir conscientemente sem um corpo, fala-se de um cadáver como sendo uma alma morta. Aqui acaba uma etapa dessa série. Nós vamos liberar temporariamente os comentários para este vídeo no YouTube, a fim de filtrar e liberar algumas perguntas que você talvez tenha sobre este tema. Portanto, faça suas perguntas relacionadas ao tema da alma, e nós tentaremos respondê-las no próximo vídeo. O que é a alma? Vídeo 7. Perguntas intrigantes. No vídeo anterior, nós abrimos ao público a oportunidade de fazer perguntas sobre a alma. Não sei por que motivo, não houve perguntas realmente relevantes que já não tivessem sido respondidas nos vídeos anteriores. Acredito que possa ter sido porque o assunto foi explicado minuciosamente. Ainda assim, eu peguei alguns pontos de alguns comentários e formulei perguntas em cima deles. Vamos lá. Pergunta 1. Se o que será ressuscitado é a alma pessoa com um novo corpo dado por Deus, como posso ter certeza de que a pessoa ressuscitada no novo mundo não será uma cópia da pessoa anterior? Resposta: porque não existe cópia de pessoa ou alma. Cada alma é única. Não pode haver um clone de uma alma ou de uma pessoa, embora possa haver um clone de um corpo. Mesmo se um cientista clonasse um DNA, este seria outra alma, outra pessoa, pois as experiências de vida, que exercem certa influência sobre o ser, e o modo como Deus percebe a nossa personalidade única, diferem de alma para alma. Então cada alma ou pessoa, do ponto de vista de Deus, é especial e única, e Deus é um fator determinante e objetivo nessa questão. A alma ressuscitada será a mesma que existe viva na memória de Deus. É importante lembrar também que as células de um corpo adulto não são as mesmas de quando ele era bebê, embora a pessoa seja a mesma. Apenas lembrando também que o cérebro faz parte do corpo e não da alma. Então não são as minhas células que determinam quem eu sou, nem a minha aparência, mas a minha personalidade, o meu eu. Este eu não é apenas feito de memórias, mas é a própria essência intelectual somada a todos os atributos que fazem de mim quem eu sou. Pergunta 2. Há algum exemplo bíblico de alguém que ressuscitou em outro corpo e era a mesma pessoa? Sim, Jesus Cristo.
Se você ler os relatos dos evangelhos sobre a ressurreição, como Lucas 24, do 15 ao 31, e João 20, do 13 ao 16, e também 26, você vai perceber que os discípulos não reconheceram a Jesus pela forma corpórea, mas pela personalidade e outros atributos. Talvez aqui alguém argumente que Deus os teria impedido de perceber que era o mesmo corpo. Bem, essa tese é muito interessante para uma pegadinha do Silvio Santos. Porém, este é um assunto sério e não devemos desrespeitar a verdade por usar argumentos bobos. Portanto, se a pessoa alegar isso, desista dela, pois ela não tem solução. Claramente, Jesus não foi ressuscitado no mesmo corpo, mas ainda assim era a mesma pessoa ou alma que fora ressuscitada em outro corpo, o qual era apropriado para sobreviver no mundo espiritual. Perdoem-me os sinceros em suas crenças, mas a ideia de que Jesus é um ser humano igual a como ele era antes no mundo espiritual rebaixa o cristianismo ao nível da mitologia grega. Pergunta 3. As pessoas ressuscitadas terão a mesma aparência que tinham antes de morrer? A construção genética será a mesma, porém não haverá erros genéticos. Então uma pessoa que neste mundo tem síndrome de Down não terá a mesma aparência. Aqueles que serão levantados para o mundo celestial não terão a mesma aparência, pois seus corpos serão invisíveis aos olhos humanos. Pergunta 4. Os anjos são almas? Bem, se nós definirmos almas como pessoas, sim, os anjos são pessoas. Porém, nem toda pessoa é um ser humano. A palavra alma também é como a criatura humana é chamada. Os seres celestiais não são criaturas humanas, embora sejam pessoas. Então a resposta vai variar de acordo com o sentido que você usar a palavra alma. Pergunta 5. Onde as publicações da organização definem alma como pessoa virtual, conforme você definiu? Existe realmente isso de pessoa virtual ou é uma invenção sua? Na verdade, as publicações da organização definem a alma como pessoa, em oposição ao corpo físico, conforme diz o estudo perspicaz. Eu apenas acrescentei a palavra virtual para fins educativos, pois fica mais fácil de entender. Portanto, quando eu falei pessoa virtual, eu quis dizer simplesmente pessoa, como entidade consciente e vida inteligente, conforme definem os léxicos sobre a alma. Pergunta 6. A alma é uma entidade espiritual? Nenhum judeu e nenhum cristão dos tempos bíblicos jamais definiu a alma como sendo uma silhueta espiritual de aspecto corpóreo que entra no corpo e atravessa paredes, conforme prega o espiritismo e a cristandade apóstata. A definição do apóstolo Paulo sobre a alma, em 1 Coríntios 15:45, é a mesma de Gênesis 2:7. A alma vivente é a criatura humana viva, o ser humano vivo. De uma perspectiva filosófica, a alma assume um sentido mais abstrato, conforme o apóstolo Paulo dissertou. 1 Coríntios 15:37 diz: E o que você semeia não é o corpo que se desenvolverá, mas apenas um simples grão. Então aqui ele compara a pessoa com a semente ou o grão que é plantado, e o corpo com a planta. Então a pessoa, a alma, é como a semente, e o corpo é como a planta. O corpo é onde a alma, a pessoa se virtualiza, ou interage com o mundo como ser vivente. As descobertas científicas nos ajudam a observar que a alma não é uma entidade espiritual, autoconsciente e separada do corpo, conforme muitos filmes retratam. Embora o intelecto e a personalidade não sejam entidades físicas, tudo que a ciência nos revelou até hoje é que a consciência é totalmente dependente do cérebro saudável. Se você sofrer um acidente, você pode perder a memória. Algo que não faz sentido se suas lembranças estivessem presentes numa parte espiritual e autoconsciente em vez do cérebro. Visto que um acidente cerebral causa inconsciência, não há nenhum motivo para pensar que algo espiritual, autoconsciente e autossuficiente sobrevive à morte do cérebro. Quando seus pais se uniram numa relação íntima, você herdou informações de cada um deles. Então o seu eu, sua alma, sua pessoa, procede de seus pais. Grande parte da sua personalidade, do seu eu, é herança genética. Se o meu eu, minha alma, minha pessoa, fosse uma entidade espiritual, independente, autoconsciente, a genética não teria papel nenhum na formação do ser. Então, apesar do meu eu não ser físico, ele não é espiritual, mas intelectual e virtual.
além de ser totalmente dependente e influenciável pela minha genética. Portanto, se o meu corpo não puder mais suportar a vida, o meu eu morrerá, e eu passo a existir somente na memória de Deus. É importante deixar claro que a Bíblia não diz em parte alguma que a alma é espiritual, imortal e autoconsciente. A Bíblia diz justamente o contrário. Pergunta 7. Apenas o corpo vai ao Seol, Hades ou sepultura, ou a alma também vai? A Bíblia diz, Salmo 49:15, o próprio Deus remirá a minha alma da mão do Seol. Atos 2:27, não deixarás a minha alma no Hades. Estes textos falam da ressurreição. Na Bíblia não há separação e independência entre alma e corpo, como se o corpo fosse a sepultura e a alma para outro lugar. A alma, a pessoa, é totalmente dependente do corpo para estar viva e consciente. Se o corpo não puder mais sustentar a alma, ela morre. Portanto, a alma vai à sepultura no sentido de morrer. Pergunta 8. A alma é imortal? Não há absolutamente nada na Bíblia que ateste isso. Há sim passagens bíblicas que são usadas para defender essa crença, mas elas estão sujeitas à interpretação subjetiva. O que a Bíblia diz de forma inambígua, porém, é justamente o oposto. A alma é mortal, destrutível. Você pode pausar este vídeo aqui e analisar um por um desses textos que eu vou colar aqui na tela, começando em Gênesis 12:13 até Revelação ao Apocalipse 16:3. Veja um por um desses textos que falam que a alma morre. O que acontece é o seguinte: às vezes a pessoa pega um texto da Bíblia que, se for interpretado de uma perspectiva imortalista, aparenta fazer sentido. Então a pessoa se agarra com todas as suas forças naquela passagem e ignora todas as outras passagens que expressam de forma inambígua exatamente o contrário. É semelhante a um julgamento onde a acusação apresenta 99 provas incontestáveis e objetivas de que o réu é culpado, e a defesa apresenta uma evidência que talvez poderia significar que o réu é inocente, mas que não necessariamente significa, pois também possui explicação coerente com a acusação. Então o júri ignora todas as 99 provas objetivas, mas se agarra a um único argumento que talvez indique inocência, mas que não necessariamente indica. A Bíblia diz clara e abertamente várias e várias vezes que a alma é mortal, destrutível. Ignorar ou tentar reinterpretar todas essas passagens é nada além de hipocrisia. Pois bem, essas foram algumas das perguntas que eu achei interessante abordar. Não sei ainda se haverá um próximo vídeo, mas talvez haja. Se houver um próximo vídeo, eu vou tentar dissertar sobre alguns textos polêmicos sobre a alma. Um grande abraço e fiquem em paz.